Graça e paz aos amados irmãos que congregam debaixo da Gávea. Irmãos, que prazer. Pastor Wagner, tem algum tempo que eu não venho, né? E a primeira vez que eu vim aqui foi muito especial. Eu vou até confessar já. Minha esposa, foi um domingo de manhã, não foi? Domingo de manhã. Minha esposa estava em casa me esperando para o almoço depois. Quem estava aqui sabe o que aconteceu. Eu vim, louvei, cultuei o Senhor, gostei tanto que fiquei para o almoço. Gostei tanto que fiquei a tarde toda. Gostei tanto que o culto da noite começou. E aí eu tive que ir embora. Quando eu cheguei em casa, pastor. Deus é bom, né? Mas hoje minha baixinha está aí, em algum lugar. Minha baixinha é meu herdeiro. Nasceu o Paulo Miguel. Muito feliz, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Fico feliz de ver os jovens aqui. Alguns que eram solteiros agora são casados. Eu sou presbiteriano, mas quase solteiro no Brasil também. Brincadeira, Deus é bom, né, irmãos? É muito bom. Eu estou me sentindo em casa, mas estou me sentindo em casa. Vejo o rosto aqui muito conhecido, saudosos. Deixa bem claro também, antes de começar, porque daqui a pouco eu vou ficar sério, bem sério. Mas aí, minha predileção, minha segunda mãe está ali, com seu cabelinho branco, a mãozinha na testa. Deus te abençoe. Eu te amo muito. Muito. Você e toda a sua casa. Muito obrigado por tudo. Gênesis, no capítulo 22. Ué? É isso mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 22. Depois dessa peça, eu imaginei que não fosse mais necessário pregar. Imaginei. Mas ainda assim estou aqui. A mensagem já foi passada. A mensagem foi passada nas orações. A mensagem foi passada no louvor. A mensagem foi passada na encenação. A mensagem foi passada no sorriso de cada irmão. Mas o Senhor ainda tem algo a dizer. O Senhor ainda quer comunicar. Esse tema é muito sugestivo. O quão profundo é o seu amor? O quão profundo, logicamente, profundidade. E a profundidade, ela é extrema. Ela atinge o limite. E será que existe um limite para o crente? Será que existe um limite para o amor que Deus nos concede? Será que existe um limite para a fé? Será que existe um limite para a esperança? Vamos saber hoje. Gênesis capítulo 22, quem achou, diga amém. Amém. A alegria daqui da Gávea me contagia, pastor. Eu sou bem mais calminho assim, sabe? Eu não tenho esse espírito que o senhor tem e tal. Mas me contagia. E eu fico imaginando as pessoas que não fazem parte da igreja, ou até aquelas que dessa igreja, né, vem de outra igreja, ou até que não conhecem o evangelho, não conhecem como é que funciona uma igreja evangélica, e as pessoas chegam aqui e vê o povo animado. Eu pensei que era um negócio meio... Não. Existe um motivo dessa alegria. Existe uma razão. Não são pessoas que saíram da sua casa desatarefados, deixaram as suas coisas para poder vir aqui e ficar sorrindo e levantando a mão. Existe um motivo para isso. E é um motivo sério. É um motivo que transborda de nós, porque nós entendemos o amor do Senhor por nós, crucificando o próprio Filho naquela cruz. Nós entendemos a prova do amor de Deus por nós. Talvez você que veio aqui, eu nem vi, mas está mandando falar e sem falar. Talvez você que vem aqui, em casa você não tenha o amor que você gostaria. Talvez você que está aqui, no seu trabalho, entre os seus amigos, nas pessoas que você gosta, não te retribui aquilo que você dá sentimentalmente. Mas quando você dedica a tua oração, o teu pensamento, a tua vida ao Senhor, isso não acontece.
porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Porque o Senhor não nos desampara. Eu gosto de um versículo no Salmos que diz que ainda que o seu pai, e ainda que a sua mãe te desamparem, o Senhor não te desamparará. Não importa o que disseram para você na faculdade, na escola, em casa, no trabalho, o Senhor não te desamparará. Isso já foi provado, não é só hoje, não é só no mês que vem, já foi provado na cruz. É por isso que nós somos alegres, é por isso que nós cantamos sim, é por isso que nós louvamos sim, é por isso que nós não temos vergonha de falar do nosso Deus. Gênesis 22, versículo 1. Vou tentar começar. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho sobre o altar. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche os teus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi dita. Que a partir de agora que ela continue sendo dita. Que o Senhor, meu Pai, exponha, através desse humilde servo, aquilo que o Senhor quer. As palavras que o Senhor deseja que todos que estão aqui ouçam. Que penetre, Senhor. Como diz a Tua palavra, que penetre na divisão de juntas e medulas, da alma e do Espírito. Que ela cumpra o seu propósito, meu Deus. Usa, meu Pai, esse humilde canal para abençoar esse povo e chamar-nos a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é o ápice da vida de Abraão. Esse é o momento mais importante
importante, mais forte, mais dramático da vida de Abraão. Ontem eu estava lendo esse texto novamente para poder revisar aqui nos bolsos, e já preguei sobre isso antes, mas eu não tinha filho, né? Uma coisa é você falar sem ter filho, sem ter sentido o toque dos dedinhos pequenininhos aqui no seu dedo, sem ter levantado de madrugada preocupado com o choro dele, sem ter olhado para ele e ele ter sorrido de volta para você, e você se emocionar do nada. Sem que, quando você quer fazer ele dormir, aí você decide louvar o Senhor para ele, aí você puxa uma canção tão antiga, aquela que toca o seu coração, e aí você começa a chorar, e o bebê chora, e você chora mais, e o bebê chora mais. E é um momento que parece desesperador, desafiador para quem é pai de primeira viagem, como eu, mas ao mesmo tempo tão lindo, tão gracioso. E aí, eu me imaginei no lugar de Abraão e fiquei pensando, imagina se o Senhor chama filho, dá-me o Paulinho. É interessante que quando Deus chama Abraão pela primeira vez, ele também diz, sai da tua casa, da tua parentela, sai do teu pai. O primeiro ato de fé e amor de Abraão, ele largou o pai. E num dos últimos, ele abdicou do filho. Que amor é esse? Que profundidade é essa? Isaac não era só o único filho de Abraão. Isaac era o filho da promessa. Era a base da construção de toda a genealogia, de toda a descendência do judaica. Era Isaac. E é interessante, talvez você ache que é cruel, mas aqui Deus chama ele e fala, quero que você sacrifique. Abraão talvez ficou confuso e falou, mas isso Deus não é Moloque. Quem sabe os cananeus sacrificaram os filhos a Moloque. E talvez ele ficou pensando, mas Deus não é Moloque, vou ter que sacrificar meu filho. Aí Deus fala para ele, olha só, além de sacrificar, você vai ter que sacrificar em holocausto. Alguém sabe a diferença entre o sacrifício comum e o holocausto? Se isso é bom dizer. Totalmente. O sangue é derramado. Totalmente. Depois o corpo é queimado. Totalmente. Fazer isso com um animal já parece crueldade. Imagina fazer com o próprio filho. Pesado, né? É alegria, mas também é desafio. É aflição. E Deus fala, sai de onde você está e vá lá para o Monte Moriá, que não era daqui na esquina. Uma viagem de 3 dias. Imagina 3 dias andando, teu filho do teu lado. Os estudiosos dizem que Isaac devia ter entre 16 e 17 anos, porque isso foi 13 anos depois da despedida de Agar. E aí, imagina você andando, olhando para o seu filho, você carregando uma parte, ele carregando a outra. Engraçado que lá quando chegou lá, ele também ajudou a construir o altar. 3 dias. Quando eu penso isso, pastor, eu fico pensando que o Senhor, Ele quer de nós, realmente Ele não exige de nós algo raso. O Senhor quer de nós algo profundo. E como é que é ser um crente que vive o profundo do Senhor, que vive o limite do Senhor? Talvez você fique pensando, mas Deus fez isso aí com Abraão, isso aí foi um episódio específico. Não, irmão. Noé, Deus fez Noé esperar por 120 anos a chuva cair. Deus fez José ser vendido como escravo, ser caluniado, preso injustamente por anos. Deus fez Moisés ficar encurralado entre um exército
e um mar com todo o povo atrás dele. Deus fez Davi ser caçado por anos e anos, até alcançar aquilo que havia prometido. Deus fez Jó perder os filhos, a posse, a saúde. Deus fez 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, serem lançados numa fornalha de fogo ardente, por mais que sejam redundância. Deus fez Daniel ser jogado na cova dos leões. Deus fez Paulo ser perseguido, apedrejado, espancado, náufrago, preso, passar fome, frio, sede e morrer pelo Evangelho. Eu fico pensando, o que Deus fez com você? O que Deus fez com nós? Conosco? Para que eu faça como a Valentina da ilustração. O que Deus fez com você e comigo? Que te faz às vezes pensar em largar isso tudo aqui? E deixar para lá? Será que o Senhor te testou tanto assim? Será que o Senhor está pegando pesado com você e comigo? Essa é uma geração que eu tenho dificuldade de entender. É uma geração que ora para que Deus livre de passar pelo perrengue. Mas Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Moisés e o povo do Mar Vermelho, do exército, não, Ele livrou no meio do Mar Vermelho. Então, como é que uma geração se levanta e vai falar: Senhor, não deixa que eu seja demitido, não? Como é que você vai ver a provisão de Deus se isso não acontecer? Senhor, não deixe meu filho ficar doente, não, Senhor. Como é que você vai experimentar a cura do Senhor? Tem uma certa dificuldade de entender o limite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, eu estou aqui no culto jovem, né? Legal. Não posso denunciar tanto também a minha idade, né? Eu sou crente desde útero. Então, antigamente chamava muito mocidade. Tenho menos de 40, sabe? Mocidade, juventude, jovens com o Senhor, exército de Deus, jovens radicais. Essa é uma das minhas preferidas. Nunca vi um jovem radical? Um jovem dinâmico, radical. É aquilo que te leva ao extremo. Quando a primeira vez que eu vi esse termo, jovem radical, eu era muito novinho, tá? Muito pequenininho. Um jovem radical. O que é um jovem radical? Um jovem que pinta unha de preto. Para pregar o Evangelho. Jovem que anda de skate. Hoje em dia tem muita gente que fala assim: não, eu quero viver o profundo, o extremo, eu quero chegar lá no âmbito. Legal. E ora, todo dia. E devocional. Faz sem a câmera ligada. Intimidade com o Senhor. Viver com um propósito. Brilhar na faculdade à luz de Cristo. Se posicionar como crente. Talvez seja esse um dos maiores desafios que temos hoje. As pessoas não têm se posicionado como cristão na sociedade. Sal e luz, de vez em quando. O crente radical de antigamente, hoje tem essa juventude que também se diz radical, é um pessoal que faz uma tatuagem e fala: olha só, eu estou vivendo novo, estou vivendo Cristo. É o pessoal que desenha a cruz, é o pessoal que posta alguma coisa e fala: declarei para todo mundo que Jesus é Deus. O pessoal que bota uma camisa e se acha crente. É o pessoal que vem: olha, fui até no culto jovem, estou arrasando, estou abafando.
Me preocupa, eu falo isso com uma certa tristeza, porque me preocupa essa geração, que também é a minha geração, estou falando de mim também. A profundidade da fé, a profundidade do seu amor, a profundidade da esperança, é algo que se vê no dia a dia, irmão. Não é algo que se vê quando o som toca, quando o pregador está aqui falando, quando o irmão ora, quando alguém te dá a paz do Senhor na rua. A profundidade do Senhor é algo íntimo, é algo do teu quarto, é algo que só Deus vê, é algo que está no seu histórico do seu navegador da internet, é algo que está nas conversas do seu aplicativo de mensagem. A profundidade, o exemplo que você dá. Será que as pessoas te diferenciam pelo seu vestir? Não, porque a pessoa ali é crente. Será que as pessoas aí fora te diferenciam pelo seu falar? Se diferenciam pelas suas atitudes? Não é só porque você usa jargão, a paz do Senhor, glória a Deus, ou coisa assim. Mas será que no trabalho as pessoas sabem que nós representamos Cristo? Será que as pessoas no trabalho sabem que podem contar com você quando precisar de alguma coisa para fazer uma oração? Esse é o limite do crente hoje. Eu poderia falar dos mártires, podia falar dos pais da igreja, dos próprios apóstolos que morreram, a maioria, exceto João, pela causa. Eu podia falar da perseguição de Nero, eu podia falar de tanta coisa, tanta gente que morreu por isso. Até mesmo daquelas pessoas que largam tudo que tem, todos os sonhos para poder serem missionários, inclusive na janela 1040, muito famosa pela perseguição. Mas eu estou falando de você no teu trabalho, estou falando de você e de mim na faculdade, onde quer que você vá. Será que lá você consegue brilhar Cristo? Será que lá as pessoas reconhecem um rosto amigo de Cristo? Poxa, irmão, achei que ia vir aqui hoje só para receber bênção. Mas, irmão, não é bênção, não. O Senhor corrige aqueles que o amam. A felicidade está nisso. Eu me preocupo. Radical. Será que o Senhor enxergou limite quando pediu para Cristo entregar a própria vida? As pessoas hoje estão abdicando por tão pouco, as pessoas hoje estão desistindo por tão pouco, estão apostatando da fé por um prato de lentilhas, estão emocionadas, estão apegadas aos bens como o jovem rico, estão apegadas aos sentimentos como aquele que queria primeiro enterrar o pai para depois seguir Jesus, estão apegadas ao próprio nome, ao status social como fez Nicodemos, e olha que a pessoa nem tem nome, nem status social nenhum. Estão apegados a opiniões alheias. O que a família vai dizer? O que meus amigos vão dizer? Eu estava sempre com eles lá no bar, eu estava sempre com eles lá na festa, agora do nada eu estou na igreja. Ficou sem graça. Esse cara, não estou entendendo é nada, vou para a igreja. Qual que é o nosso limite? Quão profundo a gente pode chegar? Nós estamos vivendo num... Eu esqueci de dar a hora, tá? Dizem que o mal do século passado foi a depressão. E que o mal do presente século é a ansiedade. Como foi falado aqui. Crise de ansiedade. Pessoas comem demais, pessoas comem de menos por causa da ansiedade. E dizem também os psicólogos que a ansiedade, na verdade, nem existe. O que você sente é medo. Medo de algo que talvez seja impossível de acontecer, mas que na sua cabeça é real. Medo de que a pessoa está trabalhando firme, dando o seu melhor, mas eu estou achando que você é demitido. Ninguém chamou no RH, ninguém falou nada. Aí você está lá fazendo a sua casa com a sua esposa. Aí eu estou sentindo que a minha esposa vai brigar comigo hoje. E a esposa está num amor. Profetizo sobre a tua vida aí. Pessoas assim têm medo de perder o emprego, como eu falei, por não ficar sujo, não ter dinheiro para pagar o aluguel. Pessoas assim têm medo do filho ficar doente, perder o filho.
São os medos mais absurdos. Será que é só eu que penso isso aqui ou alguém mais pensa comigo? Cadê a mão levantada, irmão? É só eu que sou doidão? Não? Às vezes eu vou tomar banho, vou trabalhar, meu Deus, vou chegar lá com o cliente. Passa na minha cabeça, do nada isso. Nós estamos nos preocupando e a vida vai acontecendo e o medo vai tomando conta da gente, a ponto de a gente não conseguir tomar a atitude que deveria ter tomado por causa do medo. Culto jovem, né? Às vezes o jovem está aqui na oração, trabalhando, servindo e quer casar. E tem medo do que a irmã que ele pretende casar vai dizer. E vice-versa. Às vezes você fica pensando, meu coração está ardendo para ir para a missão, ou então para poder investir numa faculdade, para poder me tornar um pastor ou algo assim, e você fica com medo, mas o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, qual vai ser a faculdade que eu vou fazer, qual vai ser o emprego que eu vou ter até chegar lá. E o medo vai aprisionando você, e o medo vai tirando de você os teus sonhos, os teus planos, e você vai ficando estagnado, amargurado, aflito, numa cadeia que você mesmo se colocou. E no culto jovem você, uau, meu amor é muito profundo, Senhor, porque eu canto, eu louvo, eu danço. Mas você está preso pela ansiedade. Geração mais incrédula, imediatista e medrosa que eu já vi. Incrédula porque não tem fé. Imediatista porque não tem esperança. E medrosa porque não tem amor. Abre comigo aí a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Abre aí. Abre no capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 17. Vou contar para os irmãos uma história. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Mas antes de você ler, eu vou te contar uma história. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Deus através de Paulo, nas suas viagens missionárias. E essa carta foi a segunda, de acordo com os estudiosos, foi a segunda que ele escreveu, depois de Gálatas. Paulo ficou em Tessalônica mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês. E ele pregou o evangelho, fez, aconteceu e depois teve que ir embora. Ele não teve tempo na cabeça dele de pregar o suficiente para poder fundar uma igreja. Olha, eu passei lá, preguei, fiz, aconteci, e eu não sei como é que ficou os irmãos que estavam lá. E ele estava preocupado. Um mês na cabeça de Paulo não dá tempo. Não deu tempo para poder pregar, para poder dar fruto. E aí ele estava preocupado, como será que estão os irmãos lá da igreja de Tessalônica? Como será que está? Eu não consegui voltar, eu queria muito voltar para lá, mas eu não estou conseguindo voltar para lá. O que será que está acontecendo em Tessalônica? E aí diz o texto, lê comigo, versículo 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, me impediu. E aí agora pula para o 3, capítulo 3, do 1 ao 6. Como eu disse, passou só um mês, queria saber como é que estavam os irmãos de lá, pregou o evangelho, a palavra foi semeada, ele estava preocupado, será que tem irmão lá? Vou escrever uma carta. Aí no capítulo 3 ele diz, por isso quando não podemos mais suportar, o que? Essa aflição de saber como é que estão as almas. Olha o coração de missionário, olha o coração de alguém que vive pelo evangelho. É preocupado com as almas, alguém com um propósito, não é preocupado se alguém curtiu o teu comentário não, entendeu? Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos e atentos.
E assim, quando enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então eles ficaram tão preocupados, falou, Paulo, não consigo ir, então eu vou ter que mandar alguém. Mandou alguém, Timóteo. Aí Timóteo foi e voltou. E disse como é que estava o negócio lá. Continuando no 4. Quando estávamos com vocês e diziam que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias, e a respeito da fé e do amor que vocês têm, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Então, calma aí. Paulo foi, passou um mês, pregou, foi embora, teve que ir, ficou preocupado para saber se o pessoal ainda estava lá, se era crente ou não. Mandou Timóteo voltou e falou, sim, eles são crentes. Como que se pregou um mês só e deu tanto fruto? Pastorzão, porque a palavra faz a obra. A palavra que você recebe no culto, domingo de manhã, faz a obra na sua vida, na semana toda. A palavra que o Senhor já te deu é aquilo que você precisa lembrar no momento da tribulação. Com certeza Abraão se lembrou que de Isaac sairia uma nova geração. Ele se lembrou, diz o escritor no Novo Testamento, que ele acreditava que até mesmo ressurreição poderia acontecer, para que a promessa do Senhor fosse cumprida. Então, se você passa por um momento de dificuldade na sua faculdade, na sua escola, na sua família, onde quer que você esteja, saiba que o Senhor tem promessa. E Ele cumpre a promessa das nossas vidas. Ainda que nós estejamos, como eu falei, essa geração assim. Mas continuando. Como é que Paulo sabe que eles realmente estão crentes? Só porque Timóteo falou? O que Timóteo falou para Paulo que convenceu Paulo que lá em Tessalônica realmente o pessoal estava crente? Vai comigo para o capítulo 1 agora. Tessalonicenses, primeiro versículo 1. Mais uma leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor e do Senhor Jesus Cristo. A vocês a graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-nos em todas as orações, em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Isso aqui, olha, aqui está. O que eles demonstraram que para Paulo caracterizou o crente de verdade, crente que chega ao profundo amor, crente que tem limites, o limite, como eu estava dizendo. O que? Vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. 3 atributos que vêm de Deus. Você não tem sozinho. Só tem fé porque Deus deu. Só tem amor porque Deus deu. Só tem esperança porque Deus deu. Já vamos encaminhando para o final. Fé. Atributo de Deus. Aquela que vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que nos habilita a salvação, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A graça que vem de Deus, a fé que Ele nos dá para devolver. Fé em quê? Fé na salvação. Fé que Cristo veio para nos salvar. Fé que o Senhor esteve aqui e se entregou por nós. Fé. O início da sua caminhada cristã é preciso ter fé. Se você está aqui hoje e não crê que o Senhor existe,
está aqui hoje e não crê que ele pode resolver o problema que você está enfrentando, está errado, está estranho. No primeiro sinal, já fomos reprovados. Fé. O crente de verdade, ele tem fé. Fé, principalmente para vencer o mundo. Não precisa abrir. 1 João, capítulo 4, verso 18 diz... 1 João 5, verso 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você é crente de verdade, quer se tornar fé, peça ao Senhor fé. Não falte ao culto. Ouça a palavra do Senhor. Frequente todos os eventos da igreja. Leia a palavra do Senhor em casa. E creia, mesmo sem ver. Firme fundamento das coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Segundo, o amor. Profundo amor. O amor que é um atributo comunicável de Deus. Comunicável porque Deus troca. Ele tem e te dá. Ele tem e te dá. Atributo comunicável do Senhor. Amor que também é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22. Também vem porque o Espírito Santo está em você, não porque você ama uma pessoa ímpia. Não existe isso. O amor é evidenciado por duas características, duas atitudes. Número 1, sacrifício. Como é que Deus prova o seu amor por nós? Porque enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Então o crente, pelo amor, assim como Abraão, também entregou seu filho. O que será que está na nossa vida hoje, que está custando para ser entregue ao Senhor? Qual é o segredo que a gente guarda lá no coração, que te impede muitas vezes de orar? Eu tenho certeza que tem pessoas que se trancam no quarto para orar, muitas vezes não conseguem, porque a culpa corrói, porque não se acha digno ou algo assim, alguma mentira dessa de Satanás. Sacrifício. A segunda atitude que prova o nosso amor é a obediência. E aí João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ah, eu amo Jesus e vive mentindo? Não entendi. Jesus disse: se você me ama, então prova através da obediência. Então prova. Então não pega o dinheiro que não é teu. Então não aceita esse suborno no trabalho. Então não traz sua esposa. Então evangeliza. Eu te amo, Jesus. Quem ama, obedece. E quem ama, não teme. Lembra que eu falei da ansiedade? A ansiedade, na verdade, é medo. Se você entende a palavra de Deus, você sabe que a ansiedade não pode te acometer se você se sente amado. Aí eu quero que você abra a Bíblia, por favor. 1 João. 1 João, no capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. Eita. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. Está com medo de quê, irmão? O que é? Você sabe, pensa comigo. O que é que te impede de tomar uma atitude corajosa? O que é que te impede de se colocar à disposição na obra para servir na igreja? O que é que te impede de se colocar lá no louvor? Eu sou doido para louvar o Senhor, eu tenho tanta vergonha. O crente pede ousadia da parte de Deus. Que o amor do Senhor Jesus ele foi ousado na cruz, seminu, machucado, espraguejado, moído, como diz Isaías 53. O amor, irmão, quem ama, obedece.
Quem ama, não tem medo. Não tenha medo. Não fique ansioso. Se você se pega ansioso, diga ao seu coração: quem é você? Como diz meu pai. Quem é você para duvidar das promessas do meu Deus? Quem é você, coração, para tentar anular o cumprimento das promessas do Senhor no meu coração? Se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. E por último, irmãos, a esperança. Fé, amor e esperança que eles demonstraram. Romanos 8, 24 diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Quem é aquele que espera se está logo ali? Nessa geração imediatista, como eu falei, a esperança é o contrário. Eles querem tudo para ontem. Não, estou com fome, eu peço logo um iFood, chega aqui na minha casa, não aguento nem fazer comida, nem esperar ficar pronta a comida. É uma geração que quer tudo que você poste, e fica olhando assim: qual é o primeiro like que vai ter? A geração quer tudo para hoje. O crente espera, mas a espera do crente não é uma espera comum. Isso aqui é para quem já tem um pouco mais de profundidade. Se você ainda não ouviu falar disso aqui, lembre: nós esperamos algo da parte de Deus. O que nós esperamos da parte de Deus? Irmão, muitos dizem sobre o propósito. Propósito geralmente é aquele objetivo que você mantém em mente todos os dias, buscando e fazendo, tomando as decisões com base nisso. Eu creio que eu tenho esperança. Todos os dias, quando chega uma notícia ruim, eu lembro que eu tenho esperança. Eu estou aguardando algo acontecer. Se você é crente antigo, você sabe do que eu estou falando. Quando chega notícia ruim lá em casa, não caiu aquele dinheiro que eu precisava para pagar cada dia, eu já fico assim: para o coração, para de ser ansioso. Você tem esperança. E se o pior acontecer? E se de fato você não tem o dinheiro para pagar a dívida, se você perder a casa do aluguel, se o seu casamento acabar por uma enfermidade, por qualquer motivo assim, se aconteceu o pior com seu filho, como aconteceu com Abraão? E se acontecer o pior dos cenários que você pensou? Aí, irmão, mantenha a esperança. Qual que é, irmão, então, essa tal dessa esperança? Esperança é aquilo que você não pode ver, mas está chegando. E você sabe que está chegando. A esperança é algo tão forte que Paulo diz em Romanos 8, 18: considero os nossos sofrimentos atuais. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O crente verdadeiro, que não espera o pagamento cair ou algo assim, não é essa a esperança. O crente verdadeiro não espera um sim, um não, uma resposta de alguém importante. O crente verdadeiro não espera um reconhecimento, um aplauso de ninguém. O crente verdadeiro espera um som. Um som, o ressoar da última trombeta. O crente verdadeiro espera o dia em que o céu se abrirá. Eu sou um jovem, não me interessa se você é jovem, se você não é. A esperança do crente é essa. A esperança é que, ainda assim, se você fechar os olhos aqui na terra, os seus olhos se abrirão e contemplarão o Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. A esperança é que, no apagar das luzes, uma luz mais forte brilhará. A esperança é aquela que está escrita lá em 1 Tessalonicenses de novo, no capítulo 4, versículo 16, que diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso os que estivermos vivos seremos arrebatados
juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A esperança do crente é essa. A minha vida vai mudar se eu conseguir aquele emprego, a minha vida vai mudar se aquela valor disser assim, a minha vida vai mudar. Não, a sua vida, irmão, isso é pequeno. O que nós aguardamos é aquilo que está escrito em Apocalipse, versículo, capítulo 21, versos 3 ao 7, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu. Essa é a esperança. Se vier uma notícia ruim na semana que vem, não te atemore o teu coração, porque você tem algo para te esperar. Você tem que esperar, porque o momento chegará. Isso é tão forte, tão real, quanto eu consigo vê-los aqui. Não vai ser um show de luzes, de algo, coisa assim, será totalmente real. Irmão, uns verão antes, outros verão depois. Nossa esperança é o Senhor. Continue na fé, continue no amor, no profundo amor, no limite do amor. Irmãos, eu queria dizer que o tema da mensagem era limite do crente. Mas o Senhor me disse que, como Abraão fez, o amor não tem limite. Eu agradeço muito a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.